Pode o amor ser confundido com o ódio? Pode o ódio se transformar em amor? Louise Peterson estava feliz por ter sido escolhida como madrinha do casamento de sua amiga. O casamento seria naquele fim de semana e a noiva pediu que todos os padrinhos passassem juntos os 3 dias que antecediam a cerimônia para que se conhecessem melhor. E com este objetivo, ela se dirigiu à mansão dos pais da noiva. O casarão era antigo, imponente e retratava bem a personalidade de Kelly, a sua amiga da época da faculdade. Folded at the corner so that I could not forget. Pink azaleas by your driveway. Histórias e Amores apresenta In your terry cotton sweater, with your arms sweeping the sky. Entre o ódio e o desejo. De onde você assiste este vídeo? Mal acabara de falar e fui dar uma olhada no belo jardim, lugar onde aconteceria o casamento. De repente, ela ouviu uma voz, baixa, arrastada como um sopro gelado na nuca. Que surpresa, Louise Peterson! Louise não precisou virar para saber quem falava. Aquela voz era única, impregnada de uma indiferença fria, mas com uma lâmina afiada escondida por trás da aparente tranquilidade. Alison Lancaster. Ele sempre soubera como fazer uma entrada memorável. Você realmente não tem vergonha de se dirigir a mim, Alison? Louise respondeu sem virar a cabeça. Suas palavras saíram como um veneno velado. Eu esperava encontrar todos os tipos de pessoas aqui, mas não pensava que você conhecia os noivos. Alison se aproximou e, mesmo sem olhar para ele, Louise podia sentir o peso de sua presença. Como um rio de águas calmas, mas com correntezas perigosas escondidas embaixo. Ele estava ali, mas ao mesmo tempo tão distante quanto sempre fora. Dois mundos opostos, mas que se colidiam por força do destino. Ele se inclinou levemente, os olhos fixos nela como se a estudasse. Não é vergonha que você sente, Louise. É medo. Ela riu, um som seco sem humor. Medo de você? Você deve estar brincando, Alison. Eu já te enfrentei em 1000 batalhas e sempre ganhei. Ele deu um passo para a frente. Estavam agora a poucos centímetros de distância e Louise poderia jurar que sentiu o calor de sua presença. Mas não podia, não devia ceder. Ganhar, ele murmurou. Você nunca ganhou nada, Louise. E sabe disso. Só se iludiu durante todos esses anos. O silêncio se esticou entre eles, denso e carregado de algo mais que palavras. Algo que se arrastava pelas rachaduras de seu ódio, tentando se libertar como uma fera cativa.
O tempo pareceu escorrer mais devagar no jardim da mansão. O lugar parecia se fechar sobre eles, enquanto o peso do passado caía sobre seus ombros, lembrando-os de todas as disputas, das ofensas, dos jogos de poder entre suas famílias. O calor da convivência forçada começava a desafiar os muros impenetráveis que ambos construíram ao longo dos anos. Eu não entendo por que você está aqui, Louise disse, cruzando os braços sobre o peito. Seus olhos queimavam de indignação, mas por dentro algo a consumia. Algo que ela tentava entender. Tudo isso é só para mais uma revanche, não é? Alison inclinou a cabeça, observando-a com uma atenção incomum. Seus olhos, normalmente distantes, agora estavam mais penetrantes. Sou o amigo do noivo e fui convidado para ser padrinho. A revanche sempre foi sua. Eu só fui a desculpa que você usou para não enfrentar a sua própria verdade. O golpe foi certeiro, mas ela não cederia. Não agora. O orgulho sempre fora uma defesa mais forte que o coração. Você acha mesmo que me conhece? Louise disse com um sorriso cínico. Você não sabe nada sobre mim. Nada. Alison se aproximou de repente, um movimento tão brusco que Louise se encolheu instintivamente. Mas ele não a tocou. Ele apenas chegou mais perto, os ombros largos como um muro impenetrável, e ficou ali, olhando-a seriamente. Eu não preciso saber, Louise, não mais. Porque a verdade é que você nunca deixou de ser a menina mimada e arrogante que sempre foi. E talvez seja isso que eu nunca tenha suportado. Eu não sou mimada. Eu sou forte, sempre fui forte. Louise gritou, as palavras saindo com mais força do que imaginava. Você sempre quis me ver fracassada, Alison. Sempre quis me derrubar. Mas eu estou aqui, de pé, e você continua esse fantasma. A tensão entre eles estava quase elétrica. Os olhares trocados eram como faíscas prestes a incendiar. Mas o que ela não sabia, meus caros, era que, por baixo do ódio e da raiva, havia algo mais, algo ainda mais perturbador. Um desejo reprimido que ambos haviam guardado por anos, sem sequer se dar conta. Algo que queimava mais forte do que a rivalidade, mais intenso do que qualquer sentimento de vingança. Era um dia como nenhum outro e eles estavam ali, no mesmo jardim, cercado pelas flores e pelos ecos do passado. As palavras de Alison ainda ecoavam na mente de Louise, mas algo mais estava ali pulsando. Você não deveria estar aqui, Louise disse, sua voz mais baixa do que ela gostaria, como se não quisesse admitir que ele fazia falta, que a proximidade dele estava de alguma forma desestabilizando suas emoções. E por que não? Alison respondeu com uma calma que só aumentava o desconforto dela.
Eu sou amigo de Kleber como você é de Kelly. Ele olhou para ela com uma intensidade que Louise nunca imaginara. O olhar desafiador, mas também cheio de algo mais. Algo que ela temia reconhecer. O silêncio os envolveu e, por um momento, foi como se o mundo inteiro tivesse parado. Seus corpos estavam tensos, mas algo nas entrelinhas de seus olhares sugeria que eles estavam à beira de uma linha tênue entre o desejo e o ódio. Eu não sou mais quem você pensa que sou, ele sussurrou, a voz quebrada por um peso de confissão que nunca fora dito antes. E você também não é mais a menina que eu costumava odiar. Foi como se as palavras abrissem uma porta. Louise não sabia o que fazer com elas. Não sabia o que fazer com o coração acelerado, com o calor que subia pelo seu pescoço, com o desejo que começava a ganhar força como uma corrente que não podia mais ser contida. E, por um instante, o passado, com todos os rancores e disputas, pareceu desaparecer. Apenas os dois estavam ali, no silêncio do jardim, com a linha entre o inimigo e o amante se tornando cada vez mais embaçada. O que começou com uma rivalidade implacável entre famílias se tornaria algo muito mais complexo. À medida que os fantasmas do passado se dissolviam e os ressentimentos se desfaziam, Louise e Alison se viam forçados a repensar tudo o que conheciam sobre si mesmos e sobre o outro. Meus queridos, a chama entre eles, que um dia fora ódio, agora queimava com uma intensidade que desafiava qualquer lógica, qualquer razão. O inimigo, afinal, não era o outro. O que eles haviam escondido em seus corações por tantos anos. A paixão, o medo e o desejo. Mas a verdadeira questão era: poderiam eles deixar o passado para trás e abraçar um futuro juntos? Ou o que parecia ser uma história de redenção e amor, na verdade, se revelaria mais uma batalha perdida? O silêncio se alongou como um fio invisível entre os dois, esticando-se, tensionando, quase quebrando. Alison ainda estava ali, parado perto da roseira, os olhos fixos em Louise com uma intensidade que a fazia sentir algo que ela não queria sentir. Algo que desafiava todas as certezas que ela possuía sobre ele, sobre ela mesma. Ela o olhou de canto como se fosse possível controlar o turbilhão de emoções que a invadiam. O olhar dele era suave, mas havia um peso, uma carga não dita que ela não podia ignorar. "O que você quer, Alison?" perguntou, a voz agora mais tranquila, mais carregada de um sentimento que ela não sabia como nomear. Ele deu um passo à frente, de modo tão silencioso que quase não a fez perceber. O corpo dela se contraiu instintivamente, mas ela não deu um passo atrás. Não mais.
já havia se afastado demais de si mesma por causa desse homem, dessa rivalidade. Eu quero saber se você vai me deixar terminar de contar a história, Louise, disse ele, a voz agora carregada de uma melancolia que ela não estava preparada para ouvir. A história que nunca tivemos coragem de contar, você e eu. Ela franziu a testa, os lábios se comprimindo, tentando reprimir a sensação de perda que se formava em seu peito. Ele estava falando de algo mais profundo do que os insultos trocados nas salas de aula, mais do que as provocações diretas ou os trocos de farpas. Ele estava falando de um outro tipo de história, uma que ela nunca pensara que existiria. Eu não preciso de histórias, Alison. Não de você. Ela retrucou, mas a resposta saiu mais vazia do que queria. A verdade é que o vazio dentro dela estava crescendo e ela não sabia como preenchê-lo. Ele riu suavemente, quase sem humor, e o som ecoou no espaço entre eles. Você não entende, não é? Você não percebe que a nossa história nunca foi sobre vitória ou derrota. Sempre foi sobre poder, sobre o que as famílias nos ensinaram a fazer um com o outro, mas nunca foi sobre nós. Ela sentiu a pressão em sua garganta, a dor do passado começando a aflorar, mas era diferente agora. Uma linha tênue entre o desejo e o medo. A maneira como ele falava tocava nela e era o que ela manteve escondido a vida inteira. Ela sabia o que ele estava sugerindo. Sabia que o que estava prestes a acontecer, se acontecesse, não teria volta. Então, o que você quer de mim? Ela perguntou, quase sem vontade de saber a resposta, mas com a necessidade de ouvir de alguma forma. O que ele faria com o que sentia? O que ele diria se a linha entre o ódio e o desejo realmente se rompesse? Ele deu mais um passo. Agora estavam tão próximos que Louise sentia o calor do corpo dele, o cheiro de sua pele, um mix parecido com um amargo e doce. Eu quero que você pare de lutar contra o que está entre nós, contra o que sempre esteve, mesmo quando você fingia não perceber. As palavras caíram no ar como uma pétala que se desprende de uma flor suave e inevitável. Ela sabia o que ele queria dizer e, ao mesmo tempo, não queria saber. Eu não luto contra nada, ela sussurrou sem confiança e então mais forte. Não sou você, não sou o tipo de pessoa que se entrega a isso. Nunca fui. Ele inclinou a cabeça, seus olhos fixos nos dela, e o olhar de Alison agora não era apenas de desafio, mas de algo sombrio, quase revelador. Você é a mesma Louise que sempre foi, orgulhosa, teimosa, cheia de armas para se proteger, mas no fundo com medo. Medo de ser vulnerável. Medo de admitir o que está acontecendo entre nós. O que ele disse parecia uma facada, mas Louise não recuou. Era mais fácil odiá-lo. Era mais fácil vê-lo como o inimigo que sempre foi. Afinal, o que mais ela poderia fazer?
O que mais ela poderia sentir? Como poderia confiar nele agora, depois de tanto tempo de rancor e ressentimento? Mas, quando ela o olhou novamente, viu os olhos dele hesitar. Um reflexo de sua própria dor, uma sombra que ela nunca tivera coragem de admitir. A culpa, o arrependimento, a consciência de que talvez o amor sempre tivesse sido uma guerra travada nas sombras de sua mente. O tempo pareceu esticar ainda mais e o ar, espesso e quente, parecia tenso entre os dois. Nenhum dos dois se movia, nenhum dos dois queria dar o primeiro passo, mas estava claro para ambos que o momento estava se aproximando. Aquele momento de rendição. Você acha que eu posso simplesmente esquecer tudo? Louise perguntou, os olhos fixos em Alison, um misto de desafio e desespero. Que tudo o que você fez, tudo o que você foi, pode ser apagado em um instante? Eu não sou assim. Eu sei, respondeu ele, a voz agora mais baixa, mais grave, como se estivesse a ponto de revelar um segredo que poderia mudá-los para sempre. Eu também não sou. Mas a questão é, será que você consegue suportar a verdade? A verdade sobre o que você realmente sente? Ela abriu os lábios, pronta para protestar, para se afastar, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Alison deu um passo à frente, fechando a distância entre eles. Seus olhos brilharam e, com um movimento rápido, ele a puxou para si, como se não pudesse mais resistir. O beijo foi feroz, inesperado, um choque de emoções reprimidas que explodiram. Não foi suave nem delicado. Foi um confronto, um ato de guerra e ao mesmo tempo de redenção. Louise tentou afastá-lo, mas ele a segurou com firmeza e a pressão de suas mãos a fez parar. Ele não queria uma fuga. Ele queria que ela ficasse. Ele queria que ela sentisse finalmente o que sempre estivera lá, escondido por trás do rancor. O beijo entre eles não era apenas desejo, era uma luta, era um reconhecimento de que algo muito maior do que qualquer rancor, uma entrega mútua que, por tanto tempo, eles tinham medo de enfrentar. E no fundo, Louise soubera disso o tempo todo. O medo dela, não dele. 11 miles on an off day, and your shadow to the coast, past the surf and whitewashed beaches, under cypress trees and smoke. Quando finalmente se separaram, o ar entre eles estava carregado, pesado demais para ser respirado com facilidade. Ambos estavam sem fôlego, os olhos intensos, os corações batendo rápido. Mas a realidade os atingiu de uma forma crua e dolorosa. Eles não podiam simplesmente voltar ao que eram antes. Não agora. Eu não sabia que isso iria acontecer,
Louise murmurou, ainda atônita, tentando se recompor, afastando-se um passo. Eu não sabia que você tinha esse poder sobre mim. Alison, ainda com o rosto próximo ao dela, não disse nada. Não precisava. O silêncio entre eles agora estava carregado de uma promessa, um reconhecimento de que, ao contrário do que pensaram durante tantos anos, eles nunca foram inimigos. Eles sempre foram amantes à espera de uma chance. Agora, essa chance havia chegado. O casamento de Kelly e Kleber fora a oportunidade para encarar a verdade sobre o que os dois sentiam e nada mais seria como antes. Louise se afastou lentamente, como se, ao dar um passo atrás, pudesse escapar da sensação de perda que ainda a envolvia. Seus dedos tremendo tocaram seus lábios, onde o beijo de Alison ainda deixava um resquício quente e arrebatador. Ela não sabia o que pensar, não sabia o que sentir. O que havia acontecido entre eles era confuso, uma linha borrada entre a paixão e o ressentimento, entre o desejo e o medo. Mas o que realmente a atingia com mais força era a vulnerabilidade que ele tinha conseguido arrancar dela, um pedaço de si mesma que ela sempre soubera que estava lá, mas que nunca se permitiria enfrentar. Alison ficou parado, observando-a, o rosto imperturbável, mas seus olhos, aqueles belos olhos insondáveis, refletiam uma angústia silenciosa. Ele sabia que o que havia feito, o que haviam compartilhado, mudaria tudo. Mudaria a maneira como viam um ao outro, como viam a si mesmos. Você está fugindo, Louise, disse ele, a voz baixa, quase um sussurro. E não vai adiantar tentar se afastar. A verdade já está aqui. Nós dois sabemos disso. Ela não sabia o que mais ele queria dela. Que tipo de verdade ele acreditava que ela estava escondendo. E mais importante do que ele esperava que ela fizesse com essa verdade. Eu não estou fugindo, ela respondeu, o tom ríspido, mas seus olhos denunciavam a incerteza que a consumia. Só não estou pronta para isso. Para nós. Para nós? Ele repetiu a palavra, um sorriso amargo surgindo em seus lábios. Nós sempre fomos um nós, Louise. Você nunca quis ver. Ela o encarou com uma intensidade feroz. Você não tem ideia do que está dizendo, Alison. Tudo o que nós fomos sempre foi uma mentira, uma ilusão de que havia algo entre nós que não fosse apenas ódio. Ódio, ele sorriu, o canto de seus lábios curvando-se de maneira quase irônica. Você realmente acredita nisso? Que foi só ódio? Você acha que, depois de tudo, seria possível que fosse apenas isso? Ele deu um passo à frente, mais uma vez invadindo seu espaço pessoal. O olhar dele agora estava carregado de um peso que ela não podia mais ignorar. Ela sentiu uma pressão no peito, uma dor vaga que a fazia querer fugir, mas, ao mesmo tempo, uma parte de si queria ficar ali, querendo entender. Você diz que não está pronta, Louise, ele murmurou, as palavras agora quase acariciando sua pele. Mas o que você está realmente dizendo é que tem medo. Medo de admitir que você sempre soube o que estava entre nós.
Medo de se entregar ao que sempre foi inescapável. Aquela frase a atingiu em cheio. As palavras pareciam ter a força de um soco, um golpe direto no coração. Ele estava certo. Ela sempre soubera. Desde o começo, desde a adolescência, quando os dois trocavam palavras cortantes e olhares desafiadores, havia algo mais, algo profundo, algo que se ocultava sob a superfície do ódio. E agora, no calor desse momento, ela não podia mais negar. Mas ela não sabia como lidar com isso. Como lidar com o que ele estava dizendo, com o que estava acontecendo dentro de si mesma. Como lidar com o fato de que, de alguma forma, ele sempre a conheceu melhor do que ela mesma. Eu não posso. Ela começou, a voz trêmula, as palavras escorregando de seus lábios com dificuldade. Eu não posso ser a pessoa que você quer que eu seja. Eu não quero que você seja ninguém além de você mesma, ele respondeu com uma sinceridade que a desconcertou. Ele deu um passo à frente, sua mão tocando suavemente o braço dela, como se fosse possível encará-la naquele momento, naquela verdade que ele acreditava ser inevitável. Mas eu quero que você pare de correr, de se esconder de nós, do que somos. Louise olhou para ele, o rosto tenso, o coração acelerado e, por um momento, ela se viu sem palavras, sem uma defesa pronta, sem uma resposta imediata. Era como se tudo ao seu redor estivesse se desfazendo e ela estivesse à deriva, sem saber para onde ir. Ela fechou os olhos por um instante, tentando reunir forças para enfrentar a tempestade dentro de si. Eu não sei o que fazer com isso, Alison. Não sei como lidar com tudo o que está acontecendo, com o que isso significa. Ele sorriu suavemente pela primeira vez desde que ela o conhecera. Houve um genuíno sorriso dele. Não era ironia, não era sarcasmo. Era uma aceitação silenciosa. Você não precisa saber agora, Louise. Eu não espero que você saiba. Mas uma coisa eu posso te garantir. Isso que está acontecendo entre nós, esse embate, essa guerra, não é o que você possa simplesmente apagar, nem eu. Nós dois sabemos disso. Ela engoliu em seco, seus dedos apertando a roupa no peito, o impulso de fugir cada vez mais forte, mas também a sensação de que, ao correr, ela estaria se afastando da única coisa que, no fundo, sempre teve significado. O que ele disse parecia carregar um peso imenso, e ela sentia que não poderia mais escapar, que, ao dar as costas, perderia uma parte de si mesma. Alison estava certo. O que eles tinham entre eles nunca fora apenas ódio. E, por mais que Louise tentasse negar, o desejo sempre estivera ali, latente, esperando o momento certo para se manifestar. O problema era que agora o desejo e o medo estavam misturados em sua alma, criando um emaranhado de sentimentos que ela não sabia como desembaraçar. Aquele dia foi como um pesadelo para ela. Louise evitava os olhos de Alison sempre que podia. E ele parecia respeitar sua distância, mas o ar entre eles ainda estava carregado, pesado. Ser obrigada a conviver com ele durante os dias era cada vez mais insuportável.
Os dois se encontrando em corredores vazios, nas reuniões de padrinhos e, apesar de tudo, ainda havia uma conexão invisível que os atraía um para o outro. O que mais a incomodava, no entanto, não era a proximidade de Allison, mas sim a maneira como Kelly reagiu quando soube que ela o conhecia. Sua amiga sorriu e disse para ela aproveitar a ocasião e repensar se era mesmo ódio ou desejo o que sentia por ele. Na manhã seguinte, Louise não saiu do quarto para tomar o café da manhã e participar do ensaio para a cerimônia, pois queria evitar as discussões e o calor de suas emoções provocadas por Allison. Contudo, não seria dessa forma que ela conseguiria evitar o confronto sentimental. Resolvido a conquistá-la definitivamente, ele invadiu o aposento dela. Você não pode fugir para sempre, Louise. A voz de Allison a fez estremecer e, quando ela se virou, viu que ele estava parado à porta de seu quarto, observando-a com uma expressão sensual. Eu não estou fugindo, ela respondeu, mais fria do que queria, mas não sabia como ser diferente. Está sim, e você sabe disso. Você sempre me desejou. Confesse a si mesma, Louise. Ela o encarou por um longo momento, sentindo o peso de suas palavras. Mas, mais do que isso, sentiu o peso da verdade. E sabia que não havia mais como voltar atrás. Louise não soubera ao certo por que se aproximou da janela. Mas ali estava ela, com os olhos fixos no horizonte cinza da cidade. As nuvens estavam pesadas, como se o céu estivesse prestes a desabar, e a mansão, com sua arquitetura imponente, parecia refletir o turbilhão dentro do seu peito. A cada passo que dava na direção de Allison, parecia dar 2 passos para trás, como se o peso do que estava acontecendo entre eles fosse demais para suportar. Ela fechou os olhos e sentiu a brisa fria invadir o quarto, tentando afastar os pensamentos. Mas sabia que não podia fugir, não mais. Você realmente acha que pode me ignorar para sempre? Allison perguntou, a voz suave, mas com um tom de desafio. Que pode me afastar como se tudo o que aconteceu entre nós fosse apenas uma briga de infância? Eu não estou te ignorando, Allison, ela disse mantendo a voz firme, mas havia uma hesitação que ela não podia esconder. Eu não sei o que você quer de mim. Ele deu um passo à frente, mais próximo, até que sua presença se impusesse contra o silêncio pesado entre eles. Eu já disse o que quero, ele respondeu, sua voz mais grave. Quero que você se entregue em meus braços, que estremeça de prazer com o meu toque em sua pele. Quero que se renda ao amor que sentimos um pelo outro. Louise deu um passo para o lado, tentando escapar da intensidade daquele olhar que parecia penetrar suas defesas. Mas ele a seguiu, interrompendo a fuga silenciosa que ela tentava construir. Você não pode mais negar o que sente por mim, Louise. Allison disse, a voz tão baixa que ela quase não acreditou no que ouvia. Eu sei que você me deseja também. Ela olhou para ele, a dor de sua presença se misturando com a raiva, com a culpa. Ele estava certo, e ela sabia disso. Mas o medo que isso trazia consigo era ainda maior.
Por que agora? Ela perguntou, quase sem querer saber a resposta. Depois de tanto que brigamos, depois de tudo que fomos, por que agora você me quer? Alison olhou para ela com uma intensidade implacável, como se suas palavras fossem uma promessa já cumprida. Porque finalmente eu entendi que a amo, porque a quero em meus braços. Louise respirou fundo, tentando encontrar uma resposta, uma defesa. Mas, naquele momento, o que mais doía não era a conversa em si, mas o fato de que ela não tinha mais forças para negar a verdade. You were waving till the bend. I keep this folded at the corner so that I could not forget. Eu não sei como lidar com isso, ela confessou a voz baixa. Eu não sei o que fazer com isso, com você, com nós. Alison deu um passo em sua direção com um sorriso nos lábios. Você não precisa saber, Louise. Deixa que eu demonstre a você o amor que sinto. E foi naquele momento, enquanto as chamas dançavam na lareira e o som da tempestade lá fora aumentava, que ele a tomou nos braços. Antes que Louise pudesse voltar a si do seu espanto, Alison se aproximou rapidamente, segurou-a pelos braços e a beijou na boca com violência. A mão deslizou pela fazenda macia do vestido e encontrou a forma opulenta dos seios. E não foi com delicadeza que tocou neles, mas com uma sensualidade forte que provocou um grito abafado de dor. Ela se debateu em vão para se soltar de suas mãos. Alison a apertou com força e a beijou repetidas vezes na boca, no pescoço, nos olhos, até se dar por satisfeito. Louise estava com as pernas mole, como se estivessem dormentes. O corpo inteiro parecia latejar incrivelmente. O que a afligia mais do que tudo, porém, era reconhecer que desejava ser possuída por ele, submeter-se completamente à sua vontade. Alison demonstrava um apetite que desejava ser satisfeito, bem como a determinação de saciá-lo com prazeres legítimos. Ele a puxou e a levou para a cama. With your arms sweeping the sky. Deitou-se ao seu lado e procurou introduzir a mão numa abertura do vestido. O vestido foi aberto e suas mãos percorreram o corpo dela. No instante em que ele a acariciava cheio de prazer intenso, ela se entregou ao prazer que sentia. Ele afastou o sutiã e beijou os mesmos seios, fazendo-a gritar de prazer. Não havia mais dúvida possível. Ela o amava de todo o coração, como nunca tinha amado ninguém antes. Mas não sabia onde terminava o amor e onde começava o ódio. Louise, murmurou Alison no seu ouvido. Eu a quero agora. Não, sussurrou em vão Louise. Alison não deu ouvidos às suas súplicas e ela se entregou definitivamente ao prazer nos braços dele. Quando Louise contou à amiga sobre tudo o que aconteceu no quarto, Kelly disse: Eu não conhecia Alison, mas meu noivo me disse que ele estava apaixonado por você. O ódio é a outra face do amor, querida Louise. O casamento aconteceu. Kelly estava linda em seu traje de noiva e Louise estava sorridente ao lado de Alison.
Na hora de jogar o buquê da noiva, Kelly piscou para ela e o arremessou no ar, caindo diretamente nas mãos de Louise. Um ano depois, Kelly e Kleber foram os padrinhos do casamento de Louise e Alison. So that I could not forget, folded at the corner, so that I